teve a experiência, nosso curso, ele permite um fórum de discussão e durante um ano tivemos experiência de 30 fóruns de discussão com os alunos, alguns só para esclarecimentos de dúvidas sobre a elaboração da atividade acadêmica, outros apoiados em textos, outros contando com consultores e especialistas do tema. E esse grupo já tem essa experiência interativa online em grupo, diferente da comunicação apenas e-mail. Vai até um convite, se ele aceitaria o desafio de ter um fórum para que esses alunos possam ter o mais presente numa discussão em grupo online. Legal. Bien volontiers l'invitation. Ele aceita com muito agrado o convite. Et si je n'ai pas été jusqu'à ce point concernant le site crise de mon université, E se eu não for até o ponto que vocês chegaram no meu site, no grupo de crise na minha universidade, c'est que chez nous, pour l'instant, dans mon département, il n'y a pas d'enseignement à distance. Donc je prends sur mon propre temps, indépendamment des cours que je dois faire, pour gérer ce site, ce qui me prend à peu près 2 heures par jour. então é porque no meu departamento não existe a possibilidade de trabalho de educação à distância. Então tudo que eu faço para alimentar esse instituto é do meu tempo, tirado das outras atividades acadêmicas dele. Ele calcula que tira pelo menos 2 horas por dia com isso. Alors j'ai limité les forums et les groupes de discussion parce que je me suis senti débordé. E eu tive que forçosamente limitar o tempo que eu me dedico a isto, porque realmente ultrapassava a minha capacidade de atender. Mais pour répondre à la question, c'est vraiment une possibilité. Mas Très para intéressant. voltar à pergunta, então eu insisto que é uma possibilidade imensa e que vale a pena tentar explorar. Mais je voudrais donner une limite quand même pour Mas eu moi. queria dar um limite, que para mim, Pour moi, la présence physique, mas para mim a presença física, la relation directe, a relação direta, le regard, o olhar, le toucher, o toque, l'odeur, le o parfum, odor, o perfume, le sourire, o sorriso, tout ça, c'est très important dans la relation éducative. tudo isso é muito importante na relação educativa. Et je sais bien qu'avec des caméras, E eu sei muito bem que através on peut de câmeras s'arranger un petit peu, a gente pode se organizar mais ou menos, mais ça reste encore très pauvre mas continua ainda bastante pobre par rapport à la relation directe. em relação ao que a relação direta possibilita. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas expérimenté dans la relation par Internet Até esse momento eu não experimentei na relação pela internet la dimension intuitive a dimensão intuitiva qui résulte de la présence directe et du regard de l'autre e que resulta da presença direta e do olhar do outro dans la relation éducative. na relação educativa. Donc pour moi, Internet, c'est extraordinaire, j'en parle à mes collègues parce qu'on est un peu en retard, il faut dire, en France. Para mim, Par rapport à ça. mesmo a internet sendo algo extraordinário, eu não canso de tentar converter e conversar com meus colegas na universidade, Parce que sur le plan de l'information, porque no plano da informação, ça nous met en rapport avec un capital de pluriel extraordinaire. a internet nos coloca com um capital de saberes acumulados absolutamente incrível. Je me suis complètement auto-formé à cette dimension de travail sur Internet. Eu praticamente me autoformei nessa perspectiva do trabalho na internet. Et comme je suis un poète,
j'ai l'habitude de penser analogiquement. E como eu sou poeta, eu tenho o hábito de pensar analogicamente. Alors, je surfe de cette manière. Agora é surf. Surf. Navega. Navega. Eu quase que fiz uma besteira. Então, ele vai surfando. Navegando. Surf. Navegando. Então ele de maneira analogique. De maneira analogique. Et j'ai découvert des choses assez extraordinaires dans cette manière de travailler sur Internet. E eu descobri coisas bastante incríveis nessa maneira de trabalhar na internet. J'essaie de faire comprendre à mes étudiants que c'est une manière de travailler et qui développe réellement une faculté de découverte scientifique, d'esprit scientifique. E eu tento colocar para meus alunos, meus estudantes, que é uma maneira Faculté de découverte et d'esprit scientifique. que é uma maneira de descoberta, inclusive científica. Un autre point, donc j'insiste sur la limitation. Então eu acabo de insistir sobre a limitação. Il faut absolument de la présence, du contact entre groupes, entre le groupe et le professeur. On ne peut pas passer simplement par le petit écran. Então eu volto a insistir sobre a necessidade de haver contatos presenciais, pessoais, físicos, entre professores e estudantes, coisas que não é possível simplesmente pelo pequeno pequena tela. Un autre aspect de l'interactivité, c'est que j'ai demandé à mes étudiants, notamment qui travaillent avec moi sur la dimension poétique, de créer leur propre page personnelle. Uma outra coisa que eu tentei também é solicitar aos meus alunos que trabalham também de criar as suas próprias páginas na internet. Je leur ai dit, si moi, à mon âge, j'ai été capable de créer un site qui est inachevé, et sur le plan professionnel, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais un site quand même, vous, à votre âge, vous pouvez créer une page personnelle. Então eu coloquei para eles que se na minha idade eu fui capaz de me autoformar para criar meu site, mesmo ele sendo limitado, inacabado, etc. Então que para eles tinham a obrigação de criar a própria página deles. Dans le cadre de l'université, c'est possible. Il y a des possibilités institutionnelles pour les étudiants de créer des pages. Então, sendo na universidade, existe possibilidade e é possível fazer que essas páginas comecem a existir.